Olá pessoal, aqui é o professor Alisson Leão e essa será a resolução dos exercícios do módulo 1 do setor 832. O primeiro exercício aí, assinale a alternativa em que o gráfico corresponde ao aquecimento de uma substância pura. Primeira coisa, quando ele fala substância pura, quando eu estou falando em aquecimento de substância pura, eu tenho que toda substância pura acontece o quê? O ponto de fusão e o ponto de ebulição dela tem que ser constante. Isso aí, se não for constante, a substância não é pura, eu tenho uma mistura. Isso aí é o que a gente chamou de critério de pureza. Desses aqui, né, todos, né, ele já falou que é um aquecimento, aquele que está diminuindo a temperatura, então a gente já pode excluir. Então a letra A e a letra B a gente já vai eliminar. A letra C, ele tem um aquecimento, mudança de fase. Esse patamar aqui é a mudança de fase. A gente não pode falar se é do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso. Mas, né, como essa temperatura permaneceu constante durante a mudança de fase, isso aqui é uma substância pura. Por que o gráfico da letra D não é a alternativa que a gente está procurando? Porque justamente aqui, ó, eu tenho a mudança de fase e eu tenho variação de temperatura. Como eu tenho variação de temperatura, isso aqui é uma mistura. Mesmo a mudança do estado líquido para o estado gasoso tendo permanecido constante, a gente tem o que? Uma mistura. Então, a alternativa C é o gráfico de uma substância pura. No exercício 5, ele fala aí para a gente dar nome a cada mudança de estado. Né? É só a gente lembrar daquele diagramazinho que a gente viu na sala, né, onde eu tenho todas as mudanças de fase. Então, ele perguntou aí do líquido para o gasoso. Quando eu tenho a passagem do líquido para o gasoso, a gente tem a vaporização. Do líquido para o sólido, quando eu estou, né, transformando o líquido em sólido, né, eu tenho a solidificação, a diminuição da temperatura. Lembrando que para a direita aqui, aumento da temperatura, né, e para a esquerda eu tenho a diminuição da temperatura. Na letra C, de sólido para líquido, né, quando eu estou derretendo lá o meu sólido, eu tenho a fusão. Na letra D, gasoso para o líquido, né, do gasoso ou do vapor, onde eu tenho a passagem para o estado líquido, eu tenho a liquefação ou condensação. Lembrar que condensação a gente vê lá na destilação a seguir. E do sólido para o gasoso, né, eu tenho aí a sublimação. Ele colocou aqui tanto a setinha de ida quanto a de volta, porque a sublimação é a passagem tanto do sólido para o gasoso, né, direto, sem passar pelo estado líquido, quanto do gasoso para o sólido. Exercício 6, os gráficos A e B abaixo correspondem a duas experiências de aquecimento controlado de uma substância pura. Né? Então, ele já falou que é uma substância pura. Então, dá para a gente notar que é uma substância pura, pois, né, os patamares aqui, né, da temperatura de fusão e de ebulição são constantes. Né? Então, a gente pode já falar que 10 graus Celsius é o ponto de fusão e 115 é o ponto de ebulição dessa substância. Então, vamos às alternativas. Coloquei o gráfico aqui para a gente poder acompanhar, considerando que o aquecimento foi feito sobre as mesmas condições em ambas as experiências, é correto afirmar que, né, então eu tenho a mesma substância sendo aquecida. As temperaturas correspondentes à fusão das substâncias são diferentes em A e B. Se é a mesma substância e foi feito sobre as mesmas condições, essas temperaturas não podem ser diferentes. Elas têm que ser a mesma, né, para respeitar o nosso critério de pureza. Então essa aqui não está correta. A substância não pode ser fundida. Claro que ela pode ser fundida. Inclusive aqui a gente está vendo o que? Né, a passagem do sólido para o líquido, né, que é justamente a fusão. A substância não sofre mudança de fase no intervalo de temperatura de 0 a 115. Então, de 0 a 115, ela passa por duas mudanças de fase. Né? Os dois patamares aí, né, eu tenho a fusão, né, e a vaporização. Então, eu tenho duas mudanças de fase, ela sim passa por mudança de fase de 0 a 115.
Letra D. A massa da substância utilizada na experiência B é maior do que a massa da substância utilizada em A. Ele falou que a massa em B, cadê? A massa em B é maior. A gente pode afirmar isso porque o tempo, né, que ele gastou para mudança de fase, ele foi maior. O tempo, né, ele falou que as experiências foram feitas nas mesmas condições. O que significa isso? Que a condição de pressão e de aquecimento é a mesma. Se ele gastou um tempo maior, é porque eu tenho o quê? Uma quantidade. A gente pode ir lá na física, né, o Q é M, né, vezes o latente de fusão ou de vaporização. Então essa massa aqui vai interferir o que? Na quantidade de calor que ele vai ter que fornecer. Né? Se eu estou usando lá uma relação de quantidade de calor por tempo, esse tempo vai ser maior para fornecer essa quantidade de calor. Então a gente pode falar que a massa em B é maior. A ebulição da substância na experiência A ocorre a uma temperatura inferior à experiência B. Não tem como isso acontecer porque é a mesma substância, a substância é pura, então a gente vai ter a mesma temperatura de ebulição. Então a gente ficou aí com a letra D. Exercício 7, né, ele deu aí 5 substâncias, o ponto de fusão e o ponto de ebulição medidos aí a 1 atm. E ele pergunta, dentre as substâncias citadas, a que está no estado gasoso a temperatura de 2 graus Celsius e a que está no estado sólido a 30 graus Celsius são. Então, para a gente definir aqui o estado que essa substância está, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai dividir, né, essa substância em 3 estados. Eu tenho aqui a divisão entre o sólido e o líquido e a divisão entre o líquido e o gasoso. Então, justamente essa temperatura é que divide aí o estado aí físico dessa substância. Então, basta a gente localizar aonde que está o 2 graus Celsius. Né? O 2 graus Celsius está aqui antes, né? Entre 70 e 10. O 2 está entre menos 25 e 25. O 2 está antes de 70, né? Antes de 70 graus Celsius. O 2 aqui vai estar acima, né, de menos 30. E o 2 aqui vai estar entre 0 e 100. Então, a substância que está no estado gasoso, a temperatura de 2 graus Celsius, dessas aqui, a gente pode falar que é o quê? Que é a substância R, né? Substância R está aqui a 2 graus Celsius no estado gasoso. Agora eu vou marcar aqui, né, com a bolinha azul, o 30 graus Celsius. Quando a gente vem colocar o 30 graus Celsius, ó, o 30 está acima de 10, acima de 25, abaixo de 70, né, acima de menos 30, então está aqui, e entre 0 e 100. Então, localizei aqui o 30 graus Celsius. Quem que é sólido a 30 graus Celsius? Apenas a substância W, está aqui a bolinha azul, a única no estado sólido. Então a gente vai ficar aí, né, com a R e a W, que é a letra A. O exercício 8 ele fala aí, o gráfico que melhor representa a mudança de fase de uma substância pura. Né? Quando falou substância pura, basta a gente lembrar que ponto de fusão e ponto de ebulição tem que ser constante. Aqui eu tenho, né, um patamar aqui, uma temperatura constante entre a mudança de fase. Né? Então essa aqui é uma substância pura. Ocorreu variação na temperatura na mudança de fase, isso aqui não é substância pura, é uma mistura. Vamos ver os outros gráficos, né? Lembrando que substância pura tem que ser constante. Aqui eu estou vendo o que? Apenas o aquecimento, né? E o abaixamento da temperatura aqui dessas duas substâncias. Ele nem mudou de fase, então a gente não pode falar que isso aqui é nem puro nem mistura. A gente não sabe, ele só aqueceu. Da mesma forma aqui eu não sei nem se é pura nem mistura, porque só está mostrando a variação de temperatura. Aqui eu posso falar que é o que? Uma mistura, mudança de fase, ocorreu aí com variação da temperatura. Então isso aqui é uma mistura, a gente vai ficar lá com a letra A. Então
Essa foi a resolução aí do setor 831, 832 do módulo 2 e até a próxima.